Olá pessoal, bom dia. Vamos para a nossa aula de português de hoje. Nossa aula hoje está com um tema muito especial. Nossa aula será integrada hoje entre português e ESOC, produção de texto. A gente vai trabalhar junto essas três disciplinas novamente, né? Por quê? Porque nosso tema é bem amplo hoje, na aula de hoje, e vai falar um pouco sobre o autocuidado. O que é autocuidado? O autocuidado é cuidar da gente mesmo, né? A gente está cuidando de nós mesmos. Por que nós vamos falar de autocuidado, prof? Porque hoje o nosso tema da nossa aula de português é sobre alimentação saudável. Tá? A gente vai trabalhar com texto informativo. O que é um texto informativo? Já está falando, né? Um texto que informa. E esse texto vai ser sobre a alimentação saudável. Então, a alimentação ela é primordial para todo ser humano. O que é a minha casa? A minha casa é o meu corpo. Então, para mim cuidar do meu corpo, da minha casa como pessoa, eu preciso cuidar do corpo e mente. Mas se eu também não tiver um corpo saudável, minha mente também não vai conseguir ficar saudável. Então, por isso que é importante a gente cuidar do corpo, que é o nosso tema da disciplina de ESOC de hoje. E o que o nosso texto está trazendo aqui na aula de português, então, sobre o tema alimentação saudável? Então, aqui diz assim: texto e contexto. Uma alimentação saudável é capaz de ajudar a promover positivamente a saúde e a qualidade de vida das pessoas. Você considera a sua alimentação saudável? Você tem o costume de comer frutas? Qual é a sua fruta preferida? São perguntas que nós precisamos nos fazer todos os dias, né? Principalmente nós crianças, vocês crianças aí, né? Que gostam muito das bolachas, dos salgadinhos, né? Do bolo. Isso são alimentos que às vezes nem sempre eles comendo diariamente vão fazer bem para a nossa saúde. Então a gente tem que se perguntar, como que está a sua alimentação? Você está comendo mais fruta, verduras e legumes ou você está comendo mais coisas industrializadas? Será que a sua alimentação está saudável? Você come frutas? Qual é a sua fruta preferida? Você sabe qual é a sua fruta preferida? Né? Porque às vezes a gente nem sabe qual que é a nossa fruta preferida. A gente quase nem come, nem lembra qual que é. Bom, aqui no texto diz assim: alimentação saudável em 5 passos. Veja notícias sobre a importância de se alimentar bem. Apenas controlando o que você ingere é possível sentir-se melhor, mais disposto e evitar várias doenças. Fique com 5 dicas de alimentação fáceis de seguir para comer melhor. Alimentação saudável. Conheça os benefícios. Aumenta a disposição, melhora o humor, aumenta a expectativa de vida, combate a ansiedade e combate a insônia. 5 passos para ter uma alimentação saudável. Faça ao menos 4 refeições por dia. Evite alimentos gordurosos. Coma devagar e aprecie sua refeição. Beba pelo menos 2 litros de água por dia. Ó, a prof já tá com a água da prof aqui, ó. Coma bastante frutas e legumes. Como funciona? A alimentação saudável é aquela que respeita todas as exigências do seu organismo. Ela deve ser variada, equilibrada, suficiente, acessível, colorida e segura. Então, tem vários passinhos aqui para a gente seguir. Riscos da má alimentação. Quando a gente não se alimenta direito, o que pode acontecer? Obesidade, né? Ficar mais fortinho, aumento do colesterol, que é uma doença do sangue, a diabetes, o colesterol é a gordura no sangue, o diabetes é o açúcar no sangue. Risco de infartos e derrames, hipertensão, que é a pressão alta, e gastrite, que são os problemas no estômago, né? Porque vai comendo muita coisa, muita porcaria e o estômago vai pedir socorro, porque as bactérias lá vão começar a ferver para dar conta de todos aqueles alimentos que estão entrando. Bom, então esse é um texto informativo, por quê? Quais que são as características dele? Porque ele está informando, né, trazendo informações sobre o assunto da alimentação. Ele está dando os passos para ter uma alimentação saudável, como que funciona a alimentação saudável, né? Os riscos da má alimentação. Então, por isso que ele é um texto informativo, ele está informando sobre a alimentação. Agora nós vamos lá para a página 27, para as nossas atividades de português. Se vocês tiverem dúvida em relação à alimentação, podem pedir para a mamãe pedir para a prof, né? A prof vai baixar um videozinho e vai mandar para vocês também sobre a alimentação, né? Sobre uma historinha contando sobre a obesidade causada pela má alimentação para vocês estarem assistindo com a mamãe.
Bom, página 28. Minhas ideias, nossas ideias. Você considera seus hábitos alimentares saudáveis? É para vocês pensar. Você mudaria algo em sua alimentação? Depois do que a gente viu ali dos passos, de como que tem que ser a alimentação, vocês mudariam? Análise e reflexão do texto. O texto Alimentação Saudável em 5 Passos é... Vocês vão marcar um xizinho em que tipo de texto que é, qual a finalidade dele. Ele é poético, informativo, romântico ou imaginário? Só marcar um xizinho lá. A prof já falou, acabou de falar sobre isso. De acordo com o texto, como deve ser uma alimentação saudável? Então, vocês vão ir lá no texto e vão procurar que lá tem. A prof leu lá como que tem que ser uma alimentação saudável. Observe as imagens e assinale aquelas a que se referem a dica 5 passos para ter uma alimentação saudável. Então, aqui nas figuras, vocês só vão marcar aquelas figuras que indicam a alimentação saudável. Vou fazer um xizinho bem no cantinho lá, tá bom? Ó, tem aqui as figuras e vocês vão fazer um xizinho só naquelas que tem indicam a uma alimentação saudável. Página 29. A charge é um texto utilizado para fazer uma crítica sobre um determinado assunto. Leia a charge e em seguida responda as questões 26 e 27. Estudo mostra que o brasileiro está cada dia mais gordo, diz o rapaz na televisão, né? E o outro lá comendo, enchendo a barriga, fala assim, será por quê? O que vocês acham que é essa charge aqui, né? Isso aqui, a charge é um assunto, é um texto, né, em forma de imagem de texto aqui que está fazendo uma crítica sobre qual assunto que nós estamos falando? Sobre a alimentação, né? Sobre a alimentação errada e a alimentação certa. Então, é sobre isso que a charge está fazendo essa crítica. Porque o homem, ó, apesar dele o cara tá falando que as pessoas comem errado, ele tá perguntando que estão gordas, ele pergunta por quê. Por que será que ainda as pessoas estão gordas? Que ele tá gordo, né? Se ele se olhar ali o tamanho dele, tudo que ele tá comendo em volta dele ali. Então, vamos lá para a página 30 nas perguntas. Número 4. Qual foi o problema de saúde abordado na charge, que também foi mencionado nas dicas sobre os riscos da má alimentação? Qual que é o problema de saúde que foi falado ali na charge? Bem facinho, tá? O humor da charge está presente no fato. Qual que é o humor ali? O que deixou a charge engraçada? Aí vocês vão marcar a resposta, o xizinho na alternativa correta. A prof não vai ler todas, mas aí vocês leiam, tá? Saiba mais. Combater a obesidade. Ó, estamos voltando no tema aqui. A obesidade é uma doença em que há peso a mais, por acumulação de gordura no organismo. Então, a gente estava falando de obesidade, mas o que é obesidade, né? Então, é o acúmulo de gordura no organismo. Aumenta o peso, né? A pessoa fica mais pesada, fica maior. A obesidade resulta de se ingerirem calorias em maior quantidade do que o necessário e de não consumirem na mesma proporção. Quando as pessoas viram sedentárias, comem muito e não fazem atividade nenhuma. A obesidade tem muitos casos um componente hereditário, ou seja, passa de pai para filho. Por isso, seus pais ou avós já são obesos, maior é o risco e maior o cuidado a ter. A obesidade é causadora de outras doenças, como a diabetes, a hipertensão arterial, que nós já falamos, as gorduras no sangue, que no caso é o colesterol, a insuficiência respiratória, vai ficando sempre cansado, ofegante, não consegue mais fazer o que fazia antes, porque está muito gordo, muito pesado, né? E as doenças cardiovasculares, que são as doenças nas artérias, que vai entupindo e trancando e o sangue não circula mais. E número 5, já que não se pode alterar os aspectos genéticos que são herdados, então deve-se atuar de forma muito persistente sobre os hábitos e costumes, de forma a adquirir o chamado estilo de vida saudável. Então, o que as pessoas podem fazer, se não podem mudar, né, que nasceram filha dos pais delas? É melhorar a qualidade de vida através das atividades físicas e dos hábitos e costumes na alimentação. E a número 6, a dica... é muito importante que se combata o sedentarismo, promovendo atividade física regular, o que leva a um maior consumo energético, isto é, a um gasto de calorias ingeridas. Deve-se escolher uma atividade de acordo com a sua capacidade física e os seus gostos, andar a pé, correr, dançar, andar de bicicleta. Os meninos jogar bola, é ótimo, jogar um futebolzinho, né? É muito bom também, então assim... procurar fazer tudo que movimente o corpo de vocês, certo? Dicas preciosas aí sobre o combate à obesidade e a melhora no cuidado da nossa alimentação.
E agora vamos para as nossas atividades. Observe algumas palavras presentes no texto. Releia-as e em seguida responda. Então, aqui tem algumas palavrinhas, ó. Correr, ter, regular, calorias, energéticos. Então, vocês vão olhar essas palavrinhas aqui e vão dizer para a prof. Qual a consoante que está em todas as letras? Qual a letrinha que é consoante que está em todas as palavras desse quadro aqui? Tem uma letrinha que aparece em todas as letras das palavras desse quadro. A pronúncia dessa letrinha é a mesma em todas as palavras? Depois que vocês descobrirem a letra, vocês vão observar se o sonzinho que ela emite, que vocês emitem dela, é o mesmo em todas as palavras, ou se muda o som dela conforme a palavra. Ao pronunciar essa letrinha, o seu som pode ser fraco ou forte. Reescreva as palavras de acordo com a pronúncia de cada uma delas. Então, vocês vão separar, vão escrever de novo essas palavrinhas do quadro aqui embaixo e vão colocar assim, aquelas que tem o som forte da letrinha, vocês vão colocar aqui onde diz forte. E aqui de som fraco, onde tem a palavrinha fraco aqui, tá? Por exemplo, a prof vai dar uma dica, só uma. A palavrinha correr e a palavrinha ter. Qual é as duas letrinhas que tem nessas duas palavrinhas? Que a gente pronuncia elas mais forte ou mais fraca? Então, essas palavrinhas tem uma letra que numa delas pronuncia mais forte e na outra mais fraca. Então, nós vamos escrever uma na linha de cima diz forte e a outra na linha de baixo diz fraco. Tá? Por exemplo, correr e ter tem duas letrinhas iguais que é a letra R. Elas são pronunciadas da mesma forma? Observem aí antes de vocês responderem. Vamos para a página 32. Consolidando o conhecimento. Oi, amiguinho, eu sou a letrinha R. Como você observou, minha pronúncia não é a mesma em todas as palavras. Quando estou no começo da palavra, eu sou forte. Veja, regular, rato, roupa, risco. Mas se estou no meio de duas vogais, tenho medo. Então, sou mais fraco e a língua treme para me pronunciar. Calorias, cenoura, laranja. Agora, se estou no meio de duas vogais e preciso ter uma pronúncia forte, eu apareço em dobro. Observe, correr e cachorro. Porque nós temos dois R's no meio dessas palavras, né? Como você percebeu, nas palavras ter e energéticos, posso aparecer no final de uma sílaba após uma vogal. Então, quando a gente tem o final da sílaba e depois de uma vogal, você pode ter a letrinha R lá, tá? Como você percebeu, também posso vir após uma consoante e minha pronúncia é forte como se fosse dois R's, mas não é. Veja, depois da consoante fica só um R, só vai colocar dois R's depois de vogal. Depois de consoantes a gente só usa um R. Por exemplo, honrado e genro. A gente fala forte o R, mas a gente só escreve com um R porque tem uma consoante antes da letrinha R, tá bom? Então, agora complete as charadinhas com o nome das figuras a seguir. Aqui diz assim, são todas palavrinhas que tem a letrinha R nelas. E aí são charadinhas que vocês vão descobrir. Animal mamífero, roedor que adora comer queijo. Nossa, que difícil, né? Qual será que é esse animal? Aqui tem as figuras dos animais, aqui em cima, né? E o nome desses animais que vocês vão usar para completar nas frases. Dos animais e das figuras que tem aqui. Tem animais e figuras aqui. Então, esses nomes que vocês vão usar para completar as frases. É um inseto nojento. Letra C, é um remédio usado para tosse. Letra D, é um animal que tem o corpo pintado e pescoço comprido. Letra E, é um objeto usado para vedar uma garrafa. Letra F, é um meio de transporte usado para levar uma princesa. Letra G, animal mamífero que é companheiro que ajuda a tomar conta da casa. Número 8, complete as frases com R, um R ou dois R's e em seguida reescreva-as e separe suas sílabas. Então, vocês vão ter duas coisas para fazer aqui. Vocês primeiro vão completar com a letrinha que está faltando ali no meio, depois vocês vão escrever de novo a palavra e depois vão separar ela em sílabas. A prof vai fazer só a primeira aqui para vocês observarem, ó.
completa com a letrinha que está faltando, escreve a palavra novamente e depois separa em sílabas dela, tá? Então, vocês vão fazer isso com todas as palavrinhas, até a letrinha, até aqui onde diz a palavra enroscar. Número 9. Procure em revistas ou jornais outras palavras com a letrinha R, conforme as palavras em destaque em cada quadro. Então, o primeiro quadro está escrito rei, então vocês vão procurar palavras que começam com a letra R e colar aqui. Se não tiver revista e jornal, pode escrever também, tá? Não precisa ser só recortado. Depois, urso e honra. Quer dizer o R na frente de uma consoante, e então ele não pode ter o quê? Uma consoante na frente, né? Ele não pode ter, não pode ser dois R's, vai ser um só, o R no meio das palavras aqui. E cigarra, que são as palavras com dois R's. Por quê? Porque os R's estão no meio de duas vogais. Então, eles vão ser com dois R's. Então, são palavras com dois R's que vão ter que estar nesse quadro aqui. Tá bom? Depois tem uma cruzadinha bem bacana para vocês fazerem. E aí vem o Sem Fronteiras. Além de fornecer saúde, boa energia e bem-estar geral, uma alimentação saudável nos ajuda a combater doenças, manter o peso corporal adequado e um bom desenvolvimento físico. Então, bora fazer um cardápio de qualidade? Aqui tem algumas sugestões na página 36. Diz assim: com as informações que você adquiriu a partir da leitura do texto, construa um cardápio saudável utilizando os alimentos sugeridos a seguir. Então, com a ajuda da mamãe, da família de vocês, vocês vão pegar, olhar as imagens dessa página e vão colocar esses alimentos aqui para formar o cardápio de vocês. No café da manhã, no lanche da manhã, no almoço, lanche da tarde e no jantar. Tá bom? Então, com esses alimentos aqui, vocês vão montar o cardápio de vocês aqui, escrevendo o nome deles aqui, montando o cardápio de vocês. Essa é uma atividade para ser feita com a família, tá? Que a família pode ajudar vocês. Depois nós vamos para a página 38, onde tem uma atividade bem legal também. São algumas situações probleminhas de interpretação em relação à alimentação. Uma professora perguntou aos alunos do segundo ano o que eles mais gostam de comer em seu lanche da tarde. Veja as anotações feitas por ela sobre a opinião das crianças e responda as questões propostas. Cada carinha de criança equivale a 10 alunos. Então, aqui nós não vamos contar de 1 em 1, nós vamos contar de 10 em 10. Por exemplo, aqui no quadro, ó, tem um iogurte desenhado e tem 2 carinhas. Então, quantas crianças comeram iogurte? 10, 20. Tem o hambúrguer. Quantas comeram? 10, 20, 30, 40, 50. Então, vocês vão contar de 10 em 10, tá? E aí, vocês vão responder as perguntinhas embaixo, escrevendo por extenso a quantidade de alunos que preferem. Iogurte, hambúrguer. Só que em vez de colocar o número, vocês vão escrever por extenso, tá bom? Então, em vez de colocar o número, vocês vão escrever por extenso. Escrever com letrinhas. Por exemplo, quantas crianças comeram iogurte? 20, então vocês vão escrever a palavra 20 por extenso, tá bom? Vocês vão fazer até na letrinha E. Depois, a número 13, até a 16, são algumas perguntas em relação à quantidade de alunos lá. Por exemplo, ao todo, quantas crianças participaram da pesquisa feita pela professora? Qual o alimento que as crianças mais gostam de comer no lanche da tarde e qual que elas menos gostam de comer? É fácil porque vocês já contaram lá do outro lado, né? Então, agora vocês já vão saber as quantidades. Número 15. Quais alimentos são iguais em preferência pelos alunos? E 16. Levando em consideração a preferência dessas crianças, você acha que elas possuem hábitos alimentares saudáveis? Quais alimentos elas não deveriam consumir com maior frequência? Observem bem lá quais os alimentos que elas comeram. Vamos pensar, será que os hábitos de alimento delas são saudáveis mesmo? E o de vocês? Agora a prof quer que vocês pensem no de vocês também. E a nossa última atividade, bem gostosa e bacana, diz assim: de acordo com uma reportagem da revista Exame de fevereiro de 2015, alguns alimentos podem trazer mais felicidade. Observe, olha, os alimentos nos deixam felizes, comer nos faz feliz. Mas nós temos que saber comer com qualidade e na quantidade correta. Não é comer a Deus dará qualquer coisa, né? Que senão vai ficar doente. Há alimentos que comprovadamente possuem propriedades capazes de provocar a sensação de bem-estar, bom humor e tranquilidade.
Em outras palavras, eles nos deixam mais felizes. De acordo com a nutricionista Roseli Rossi, essas comidas aumentam a produção de neurotransmissores, que é um negocinho que anda lá no nosso cérebro que liga um neurônio no outro. Principalmente a serotonina, responsáveis pela comunicação entre as células nervosas e pela criação dessas sensações. Comecem a observar quais os alimentos que vocês comem, que vocês ficam mais felizes, que vocês gostam, que satisfaz vocês, que vocês ficam alegres. A prof gosta de um que não pode comer muito, que é o chocolate, mas nem sempre dá para comer ele em grandes quantidades, né? A gente tem que comer controladamente. Mas eu amo fruta também, adoro, principalmente a melancia. Me traz uma sensação muito gostosa e de felicidade mesmo a melancia. Bom, confira que alimentos são esses. Vá à página 81, corte as peças do quebra-cabeça e monte-as a seguir. Então, lá na página 81, a gente vai ter umas peças de quebra-cabeça e vocês vão ir lá e vão recortem bem direitinho nos pontilhadinhos e depois vocês vão aqui nessa página aqui, ó, na página 40, tem um espaço para montar o quebra-cabeças aqui, tá bom? Para vocês descobrir quais os alimentos que trazem sensação de alegria, certo? E bora cuidar dessa alimentação, fazer atividade física, cuidar do nosso corpo, que é a nossa casa. Não se esqueçam que é o nosso tema da aula de ESOC de hoje. Importante. E isso pode ser feito e deve ser feito em família. Se todos trabalharem juntos, funciona melhor, consegue fazer a dieta mais fácil, né? E todo mundo se ajuda. Combinado? Um beijo para todos e a prof espera que todos tenham uma alimentação maravilhosa e que comecem, se não começaram ainda, comecem a fazer essas pequenas mudanças.